No segundo livro de Samuel, no capítulo 22, encontramos um salmo. Salmo, os salmos, não aparecem só no livro de Salmos. Temos aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 22, um salmo do famoso rei Davi. Aqui parece que Davi já está fazendo um balanço geral da sua carreira e, entre outras coisas maravilhosas no salmo, ele acaba mostrando qual é o segredo do seu sucesso. Né? Segredo entre aspas, porque o texto e outras partes também, outros textos, são bastante claros ao mostrarem por que é que Davi foi um homem tão importante, por que ele fez uma diferença tão positiva em relação aí ao povo de Deus no Antigo Testamento. São muitos versículos, são 51 versículos, então eu sugiro que vocês leiam depois o Salmo todo, mas leremos agora os versículos 1 a 4, na versão conhecida como Nova Almeida, né? Nova Almeida atualizada, que é uma atualização da versão bíblica mais utilizada no Brasil até o momento, que é chamada Revista e Atualizada. Bom, o texto diz assim, então, a respeito do segredo do sucesso. Davi falou ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Ó Deus, tu me salvas da violência, e invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Olha que texto maravilhoso. Né? E o salmo todo é uma maravilha. Davi foi o melhor de todos os reis que governaram o povo de Deus no Antigo Testamento. Depois dele, meus amigos, todos os demais que reinaram foram julgados pela opinião pública como bons ou maus, né? Bons ou ruins, à medida que se aproximavam ou se afastavam daquilo que o próprio Davi já havia feito no seu reinado. Ou seja, ele se tornou assim um rei modelo, a ponto de ser o medidor dos outros. Esse aqui é bom, fez isso aqui parecido com Davi. Esse aqui é muito diferente de Davi. Ele não foi perfeito, é claro, e a maioria dos leitores da Bíblia pode muito bem se lembrar das suas falhas, algumas delas terríveis, alguns pecados terríveis, não é o caso de comentarmos agora, mas a verdade é que aquele humilde pastor de ovelhas se tornou o rei modelo. Este é um ponto. Aqui temos um homem realmente de sucesso, de grande sucesso. No geral, pode-se dizer que Davi foi um homem justo, cometeu também injustiças. Caso lá de Urias, nem se fala, né, irmãos? Mas no geral foi um homem justo, um homem que buscou a vontade de Deus, um herói nacional, líder sem igual, construtor de um grande império. Ele reinou sobre Israel, sobre Judá e sobre outras nações também que ele conquistou. Uma pessoa que acabou recebendo o título inédito de o homem segundo o coração de Deus. Coração no Antigo Testamento é por onde passam os pensamentos. Então poderíamos entender assim, o homem segundo a mente de Deus. Então, sem dúvida, Davi foi alguém muito bem sucedido na sua vida. Mas isso traz uma pergunta, né? Qual o segredo de tanto sucesso? Qual o segredo para que uma pessoa tão normal, que de jovenzinho lá era um pastor de ovelhas, uma pessoa tão normal se tornasse um líder nacional e, vamos dizer assim, mundial na época? Tá? Porque outros países se submeteram a ele, como o Cântico mostra. Tá? O Cântico, quando se encontra a leitura de hoje, então, né, ainda que enfatize aqui o livramento dos inimigos, nos mostra qual é a razão para isso. Nele nós percebemos que Davi não conseguiu todas aquelas vitórias por sua própria capacidade.
Não foi Davi quem venceu, foi Deus quem lhe deu as vitórias. Foi Deus quem o livrou dos seus inimigos e também lhe concedeu as vitórias, quando ele foi contra os seus inimigos. Davi, além de se abrigar em Deus, a quem ele chama aqui, né, de várias coisas, mas entre outras, ele diz assim: Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu escudo. Além dele reconhecer que Deus é o seu protetor, ele também avançava contra os obstáculos, né, na companhia aqui de Deus. Meus irmãos, Davi, consciente de suas fraquezas, se refugiava em Deus quando atacado e partia para a luta, assim como fez, por exemplo, né, ao enfrentar aquele gigante Golias, conforme registrado lá em 1 Samuel 17:45, também fazia isso em nome de Deus. Quem não lembra daquela passagem? Vem o gigante contra ele, em nome dos seus deuses, com armas, com escudo, com todo preparado, mas ele diz: mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem você tem afrontado. Então ele vai também à luta acompanhado de Deus, como ele diz aqui de forma figurada neste cântico, no versículo 30, ele diz assim: pois contigo, Deus, né, posso atacar exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Ou seja, Deus o protegia e Deus dava capacidade também para as conquistas aonde ele empreendia a sua força. Quero concluir aqui aplicando, meus irmãos. As nossas lutas são bem diferentes das lutas de Davi. E graças a Deus por isso. Ele era, acima de tudo, um soldado. Ele vivia em batalhas sangrentas, né? Mas o segredo de suas vitórias, o se refugiar em Deus quando atacado e partir para a conquista também em nome de Deus, acompanhado de Deus, continua ao nosso alcance. Cabe a cada um de nós fazermos o mesmo aqui que Davi fazia, né? Os desafios estão diante de você? Coloque-se em oração aos cuidados do Senhor e convide-o a ir contigo nas batalhas, aquelas batalhas do dia a dia. E prepare-se então, né, para comemorar as vitórias. As vitórias não que sejam vitórias que glorifiquem você, porque a vitória é do Senhor. As vitórias que vão trazer glória e honra ao nosso Deus. O segredo do sucesso está na proteção e companhia de Deus. Busque-as em nome de Jesus.